Olá, como vão todos? Aqui estamos para mais um dia do nosso Qualifique Express. Hoje é o nosso terceiro dia das Pílulas da Saúde. Vamos tomar juntos a pílula número 2, a pílula do movimento. Mas antes da gente continuar, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Vieira, professora de Educação Física do campus Recanto das Emas. E a gente fez um projeto lindo para que você usufrua e aprenda com muitos profissionais competentes, especialistas, cada um na sua área, que vai trazer muitas informações preciosas. O Qualifique Express é uma ação promovida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do IFB, com o intuito de consolidar as políticas públicas que objetivam aproximar o mundo do trabalho ao universo da educação e ao desenvolvimento de aptidões para a vida social e produtiva. E hoje, como eu tinha prometido para vocês, já tinha avisado, quem não viu o vídeo de ontem a gente falou sobre mente e hoje é sobre movimento. Quem não viu o vídeo de ontem, fica ligado. Hoje a gente vai trazer o professor Fábio Tenório. Vou falar um pouquinho do currículo dele, depois ele vai se apresentar para vocês. O professor Fábio Tenório é graduado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, fez mestrado e doutorado também na Universidade Católica de Brasília, Ciências do Movimento, coordenador atualmente do Laboratório de Força, de Estudos de Força, o LABEF, e é docente do curso de Educação Física na Universidade Católica de Brasília. Além disso, o professor também tem experiência em outras áreas, como ginástica laboral, treinamento personalizado, futebol. Então agora vamos conhecer o professor Fábio Tenório. Então agora estamos aqui de volta, agora com o professor Fábio Tenório, um amigo muito querido. E vamos começar esse bate-papo que a gente está esperando já tem um bom tempo. Como eu falei para vocês, hoje é a nossa pílula número 2 e o assunto é movimento. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o Fábio. Fábio, queria que você se apresentasse, fique bem à vontade. E aí depois eu já vou te perguntar, o que é o movimento? Por que é tão importante a gente se movimentar? Eu acho que a gente partir daqui, Fábio, faz com que as pessoas entendam realmente do porquê de eu ter te chamado, do porquê da gente estar trabalhando com essas pílulas, né, que são um conjunto de saúde, né? Se a gente juntar tudo que a gente vai falar durante essa semana, as pessoas vão entender que a gente está falando nada mais nada menos do que saúde. Sim. Ok? Muito prazer, então. Eu sou o professor Fábio Tenório, estou aqui com a minha grande amiga, tentando oportunizar a vocês a possibilidade de conhecer um pouquinho mais sobre o exercício. Como a minha querida amiga perguntou, o que é o movimento? Antes de mais nada, deixa eu me autodescrever. Eu estou usando uma camisa azul com listras horizontais mais escuras. Eu sou, como eu havia dito anteriormente, um ponto de referência. Sou careca, tenho 1,88 m e peso em torno de 103 kg. Isso graças a uma quantidade enorme de muitos anos de exercício. Então, como não falar de exercício se eu sou um exímio praticante, né? Então, Mônica, quando a gente fala de movimento, nós estamos falando de ser humano. Porque o ser humano, a máquina do ser humano, ela foi concebida para movimentar. Então, infelizmente, grande parte das doenças que nos acometem, elas são acometidas exatamente pela ausência de movimento. E o que seria o movimento? O movimento é ocasionado por grupos musculares. E os músculos, eles têm não só a função de nos dar o movimento, mas essa ação causada por eles também tem um gasto calórico alto. Então, por isso que quando nós usamos os músculos, nós temos um gasto de energia muito grande. E o gastar energia faz com que o nosso corpo necessite que essa energia seja reposta. Então, quando nós nos movimentamos, existe um gasto calórico. E aí nós precisamos repor esse gasto calórico por meio dos alimentos. Então, por isso que quando nós nos movimentamos em grande quantidade, mais a necessidade do corpo tem de repor essa energia. Agora, esse gasto energético, ele só é possível com uma quantidade gigantesca de movimento. Eu tenho que fazer realmente uma grande quantidade de exercício para que isso aconteça? Não, aí nós vamos diferenciar o que é o exercício físico e o que é a atividade física. Porque a atividade física é todo e qualquer movimento
que o corpo realiza que tem um gasto calórico maior do que o repouso. Então, quando eu estou repousando, eu gasto uma quantidade de energia. Quando eu estou em movimento, eu gasto mais que essa energia que eu estou repousando. Isso já é suficiente para manter a minha saúde. Fazer uma faxina, por exemplo. Fazer uma faxina tem um gasto calórico altíssimo. Lavar um carro. Passear com o cachorro. Fazer uma caminhada, assim, descer as escadas. Descer as escadas. Optar, por exemplo, pela escada ao invés do elevador. Você está lavando uma louça em casa, você está passando um pano em casa, já tem um gasto calórico. Ou seja, e hoje, infelizmente, nós estamos atravessando uma época em que fez com que os brasileiros cada vez mais se tornassem sedentários. Infelizmente, nós não estamos com um histórico muito bom. Os brasileiros hoje eles já têm aí atingido média de 60% a 70% de sedentarismo. E o sedentarismo é o início de todo o mal. Então, o sedentarismo leva à obesidade e a obesidade leva a inúmeras outras comorbidades. Uma série de doenças. Tá? Então, nós estamos aí com um vírus letal e esse vírus, ele infelizmente, ele infecta com maior gravidade as pessoas que têm essas comorbidades. Então, o sedentarismo, por exemplo, uma pessoa sedentária, ela é muito mais apta a ter, adquirindo esse vírus, uma possibilidade muito grande de ter sintomas mais graves do que uma pessoa, por exemplo, mais ativa. E quando eu digo mais ativa, não é aquela pessoa praticante do exercício, é aquela pessoa que não é sedentária. Então você pode me perguntar, então quer dizer que só o fato de eu limpar a casa, passear com o meu cachorro, eu deixo de ser sedentário? Sim, eu deixo de ser sedentário. Isso é bom para a minha saúde? Isso é ótimo para a saúde. Então a própria Organização Mundial de Saúde, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles preconizam o quê? Que você der em torno de 7 a 10 mil passos por dia, você já deixa de ser uma pessoa sedentária. Quanto mais eu buscar esse movimento, melhor então. Quanto mais você movimentar, melhor. O seu corpo foi feito para isso. Uma máquina, né? É uma máquina que foi feita para isso. Ele não vai desgastar, pelo contrário, ele vai enrijecer. Então ele enrijece se ele ficar parado. É exatamente como uma máquina que foi feita para movimentar. Então quanto mais movimento ele tem, e aí é claro, eu falei agora há pouco da atividade física. E qual a diferença da atividade física para o exercício? Porque o exercício, eu já preciso de um profissional para estar ministrando, porque o exercício ele tem uma dosagem. Tanto é que nós, da área da ciência, nós trabalhamos o exercício como uma medicação. Então, qualquer medicação, ele precisa ter uma quantidade exata, um volume, uma intensidade, uma frequência. Tudo isso, ele precisa ter uma planilha. Então, eu preciso de um profissional. Planejamento. É um planejamento. Então, isso é exercício. Então, quando tem uma frequência, uma intensidade, um volume, isso deixa de ser atividade física e passa a ser um exercício. Então, por que eu digo isso? Porque quando eu caminho, faço uma caminhada qualquer, eu não tenho ideia de como está a minha frequência cardíaca, eu não tenho ideia de que velocidade eu estou caminhando, eu não tenho ideia de quantos passos eu estou dando. Quanto tempo eu caminhei. Exatamente. Então isso deixa de ser um exercício, porque ele não está sendo mensurado. Ele não está tendo a resposta do meu corpo. Agora, deixa de ser eficiente? Não. Porque eu estou caminhando, eu estou movimentando. É melhor do que ficar parado. Muito melhor do que ficar parado. Tá? E essa questão do movimento, ela é tão importante que a ciência traz o seguinte: só o fato de você se movimentar minimamente, você ameniza inúmeras doenças. Você tira, por exemplo, a possibilidade de 15 a 20% você ter incidência de câncer, de doenças do coração, de doenças cerebrais, infartos, diabetes. E isso faz uma diferença muito grande ao longo de um processo. É claro que todo mundo provavelmente deve ter alguma coisa para fazer no dia a dia. Né? Então eu posso deixar meu carro mais longe do trabalho e andando. Né? Eu posso deixar de pedir para o meu filho passear com o cachorro e eu mesmo fazer isso. Fábio, você me falou aí um ponto que me chamou a atenção. Quem trabalha 8 horas por dia, normalmente sentado, o que tem que prestar atenção para se movimentar? Tem alguma indicação aí? Hoje nós temos vários estudos mostrando que quanto mais tempo a pessoa fica sentada, infelizmente ela deixa de se movimentar e outras várias doenças, inclusive osteoarticulares, elas acabam acometendo essas pessoas. Pessoas que ficam muito tempo sentadas, elas têm praticamente 60% a 70% de uma pessoa que é praticante de atividade física em ter lombalgias.
Então a pessoa que é sedentária, ela tende a ganhar peso e a incidência de dores lombares são bem mais evidentes. Então, ou seja, quem trabalha muito tempo sentado, provavelmente você que está aí me ouvindo e está se encaixando nesse perfil, você tem dores nas costas. Se não tem, vai ter. Se não tem, vai ter. Não tem para onde fugir. Sabe, né? Não tem para onde fugir. Por quê? Porque a região lombar é a região onde nós sentamos. E nós sentamos muito errado. Nós não sentamos com glúteos, a postura. E por que muitas vezes eu não tenho postura? É porque a minha musculatura é fraca. Tá fraco. E aí, então eu não consigo manter a minha musculatura, principalmente dos paravertebrais, ativos, para que eu fique numa postura ideal, que a minha coluna não sofra um impacto tão grande. E veio aqui outra coisa, voltando para os movimentos. Você falou de postura, de sentar. A gente faz muita coisa errada durante o dia, né? Infelizmente. Para pegar um objeto no chão, enfim, isso é o que a gente mais vê e às vezes nem percebe. Não, infelizmente isso não. Vai causando. Vai, infelizmente sim. Nós temos uma cultura, infelizmente, Mônica, de somente nos cuidarmos quando a dor vem. Já está doente. Então, por exemplo, as dores osteoarticulares. Eu só percebo que a minha coluna está ruim quando a dor aparece. Então, só que quando a dor surge, ela já está num momento bem mais crítico. Então, nós brasileiros, infelizmente, nós não utilizamos o movimento como prevenção de doenças. Nós vamos usar o movimento como a cura, ou pelo menos uma parte da cura. Então, grande parte das pessoas, infelizmente, que também fazem o exercício, se relaciona a essa questão. É quando aquele que já está numa condição de saúde bem abalada, que ele vai ao médico e o médico fala, olha, você precisa se cuidar em relação à alimentação, em relação ao exercício. Então eu não preciso chegar a esse ponto. Então no meu próprio trabalho eu já posso me cuidar. A gente tem aí vários estudos mostrando que a ginástica laboral ela é eficiente para manter alguns níveis de saúde que são básicos. E a ginástica laboral ela é aplicada durante o trabalho com 15 minutos somente. Então você pode dizer, mas 15 minutos é suficiente? Não para te manter uma qualidade de vida, mas pelo menos para não te deixar levar a ponto de sedentarismo naquele ambiente. No ambiente de trabalho é importante fazer o mínimo para que eu até crie essa consciência. Exatamente. Né? Porque é isso sendo feito todos os dias, cuidando do movimento, da postura, né? Isso tudo é muito importante para que unindo com o exercício regular, né? Vira um hábito. Vira um hábito. E aí sim, é um remédio para o resto da vida. Vira um hábito. Assim como o hábito que você acorda todos os dias e sem pensar você vai escovar os dentes, pentear o cabelo, o exercício no seu trabalho, se você der incidência a ele, acaba virando um hábito. E aí você vai percebendo, a grande vantagem do movimento é que você vai se apropriando de uma condição física melhor. Isso vai te beneficiando, você vai sentindo na pele, no dia a dia, as dores vão diminuindo, você vai dormindo melhor, você vai, durante o seu dia a dia, você vai ficando menos desconfortável. Então essas coisas vão elevando a sua autoestima e acaba que te induz a continuar. E grande parte disso é isso, né? É natural. Tanto é que uma das consequências da ginástica laboral é a pessoa ter essa percepção e ela mesma liga uma luzinha e fala, bom, se eu estou fazendo 15 minutos e isso já está me fazendo bem, imagina se eu fizer 40 minutos ou 30 minutos. Então, uma das funções da ginástica laboral é exatamente isso. É despertar na pessoa esse sentimento de que, bom, se eu posso aumentar essa dose, consequentemente eu aumentaria a resposta e aumentaria a resposta em relação à saúde. Então, o movimento é isso. Quanto mais eu tenho a possibilidade de executá-lo, mais eu tenho um benefício. Por que não fazê-lo? Né? Por que não fazê-lo? E aqui agora a gente vai mostrar que você, no seu ambiente de trabalho, em casa, sem equipamento ou com o mínimo possível de equipamento, você pode realizar inúmeros movimentos que vão te agregar força, flexibilidade, potência, resistência muscular localizada e, consequentemente, você pode ter certeza que os aspectos fisiológicos e biológicos vão também melhorar. E assim como o psicológico, né? Porque a gente, o ser humano, gente, ele é indissociável. A gente não consegue dissociar, não separar o psicológico do biológico, do social, não. Pessoas que não fazem exercício muitas vezes não fazem porque não gostam de fazer sozinho, gostam de fazer com outras pessoas.
Tá? E se eu não sinto o benefício do exercício também, psicologicamente, eu não prossigo. Tá? Então, assim, basicamente todo mundo sabe que exercício faz bem. Por que não faz? Por que não faz? É porque muitas vezes eu não sei, eu arrumo sempre uma desculpa, mas é dolorido, é cansativo. Segunda-feira eu começo porque para fazer exercício eu preciso me alimentar direito, não preciso ir na nutricionista, nada disso. Eu preciso dar um ponto de partida. E esse ponto de partida pode ser no trabalho. Porque a gente está falando aqui de saúde, a gente não está falando de outra coisa, de estética, de ser magro, de ser bonito. Não é de rendimento, não. Né? Minimamente você ter uma saúde. Porque a gente trabalha para ter uma longevidade. Eu quero curtir esse efeito do meu trabalho, né? Curtir o resultado do meu trabalho. Agora, não adianta eu estar mal de saúde para depois gastar tudo que eu ganhei para cuidar da saúde. Então, pessoal, estamos aqui com 2 profissionais de educação física que irão nos ajudar para que vocês entendam a dinâmica de cada movimento, a dinâmica do exercício. E esses exercícios que eles irão fazer são exercícios básicos, comuns, e que nós vamos dar 2 exemplos. Um que pode ser feito com um implemento bem simples e outro somente com o peso corporal. Então nós temos aqui o professor Rogério e a professora Raiz, são profissionais de educação física já com anos de prática, com exercício, e para que facilite a didática, né, e o entendimento de vocês, eles vão nos ajudar. Primeiramente, nós vamos demonstrar um exercício básico, né, e altamente funcional, que é o exercício de agachamento. É um exercício que você, no dia a dia, deveria fazê-lo, né? Mas a gente faz de forma incorreta, porque a gente agacha fazendo a flexão de tronco. Nós não agachamos com quadril e joelho. Então é exatamente isso que eles vão demonstrar. Esse é um exercício que você praticamente se utiliza de todos os músculos do corpo, né? Praticamente de musculatura de tronco, musculatura de membros inferiores. Se utiliza muito da musculatura que estabiliza o corpo, que dá equilíbrio, além de reta abdominal, de paravertebrais, e a gente utiliza também de várias articulações. Então nós dizemos que esse exercício é um exercício muito completo para ser realizado. Então vamos lá? Bom, pessoal, como vocês viram, o agachamento ele é um exercício natural nosso. Nós agachamos desde quando nós aprendemos a andar. Você só precisa condicionar de acordo com a sua capacidade de realizá-lo. Então, distância entre um pé e outro, sempre você faz no conforto da sua condição. Então, você pode apontar os pés para fora, para dentro, mas sempre respeitando a sua anatomia. Não se preocupa se o joelho vai passar da ponta dos pés, nada disso. É só agachar. O que vocês perceberam é que a pessoa está com o olhar voltado para o horizonte e sempre numa postura onde ela ativa ali tanto as articulações de quadril e de joelho, e o tronco que são ereto. E qual a quantidade exata para se fazer? Eu indico que quanto mais sedentário você for, ou seja, esteja ausente de qualquer tipo de atividade, basta uma única série com 15 repetições por dia, já é o suficiente. E aí você pode fazer isso 2 vezes na semana, aumentar na outra semana para 2 séries de 15 e aumentar para 3 séries de 15 na terceira semana. Então, para que o exercício não te traga aquele desconforto, aquela dorzinha muscular proveniente do próprio início do movimento, você pode começar com uma quantidade mínima, tá? Que é isso, somente 15 repetições diariamente. Bom, pessoal, mais uma vez, voltando, nós temos agora um exemplo de uma variação de agachamento, que ainda o torna mais funcional, que é quando você vai avançar um pé. Então, a gente está simulando aqui uma passada, só que uma passada com flexão de joelho mais proeminente, com uma flexão também de quadril mais proeminente. 1, 2, 3, vai! Apresentando mais uma variação no agachamento, nós vamos tirar agora essa dinâmica do movimento e fazer uma passada à frente, e essa passada nós vamos aí fazer a flexão do joelho e a flexão do quadril. É um exercício que vai ajudar muito o equilíbrio, além do fortalecimento de membros inferiores, quadríceps, isquiotibiais, glúteo,
e a musculatura de tronco também. Vamos lá? Cadê eles? Bom, pessoal, continuando aqui a nossa variação de exercícios, nós vamos fazer agora uma flexão de quadril em joelho. E aí vocês podem ver que eu estou com o Rogério com um implemento, um elástico amarrado aos pés, envolto nos pés, e um bastão para ajudar no equilíbrio. Esse elástico ele vai produzir uma resistência. Então eu não tenho esse elástico em casa, professor. O que eu posso fazer? Eu posso usar um garrote, aqueles garrotes que nós compramos em farmácias, né, especializado para garrotear o braço, para tirar soro, para fazer torniquetes. Então você pode usar, inclusive na farmácia você tem várias espessuras que pode te dar várias resistências diferentes. E o bastão, nós temos aqui um bastão bonitinho, mas você pode usar um cabo de vassoura na tua casa. Então nada é desculpa que você não tem um implemento, eu posso improvisar qualquer resistência. E aqui a Raíssa ela vai mostrar para vocês o movimento que eu vou fazer sem a utilização de nenhum implemento, só com a carga do corpo, né, que também já é suficiente para produzir um gasto calórico e consequentemente um trabalho muscular. Vamos lá, meninos? Isso. Bom, mais uma vez, acabamos de realizar o movimento de flexão de quadril. Vamos agora ao movimento contrário a ele, que é o movimento de extensão de quadril. Esse movimento ele evidencia muito o trabalho de glúteo máximo. E então, nossos colegas aqui vão apresentar o mesmo implemento, tá? Que é o elástico e o bastão. Né? O Rogério está lá com o elástico, o bastão, e a Raíssa está realizando o movimento sem nenhum implemento, só a execução técnica do movimento. Vamos lá? Vocês notaram que a execução de alguns exercícios é necessário que se faça uma perna de cada vez. É o que nós chamamos de exercícios bilaterais e exercícios unilaterais. O agachamento, o primeiro exercício, ele é bilateral. E depois todas as variações são unilaterais, ou seja, você faz uma quantidade com uma perna, depois faz uma outra quantidade com outro membro. Tá? Sempre variando. Seguindo a mesma sequência de exercícios de membro inferior, nós realizaremos agora um exercício específico para a musculatura adutora, onde eles vão afastar um membro do outro. Então nós temos aqui o Rogério, onde ele está com o implemento acima do tornozelo, e ele vai fazer o movimento de afastar uma perna da outra, movimento de adução e abdução. Você pode ver que ele está apoiado no bastão, porque quando você começa a executar esse movimento, vai haver um desequilíbrio, que isso também é importante. A Raíssa ela está apoiada e você pode usar a parede, pode usar qualquer objeto próximo a você. Mas também é interessante que você não apoie, exatamente para que você permita trabalhar na musculatura que te estabiliza. Tá? Então, quanto mais a gente promover uma instabilidade no nosso corpo, ele vai arrumar uma forma de se equilibrar. É o que nós chamamos de musculatura estabilizadora. Isso é interessante também. Então, se no primeiro momento você não conseguir realizar sem apoiar na parede ou algum local, tudo bem. Mas, de sequência, tirando essa possibilidade de você não tocar em nenhum objeto, nem ficar tocando na parede. Tá? Para que o exercício fique ainda um pouquinho mais intenso, que promova ainda mais alterações no teu corpo. Bom, agora nós vamos ver, são exercícios para a musculatura superior, ou seja, para a parte da cintura escapular. Nós vamos demonstrar dois exercícios com implementos diferentes. O Rogério está segurando 2 halteres e a Raíssa está segurando um elástico. Mas esses halteres podem ser substituídos por o que você tem em casa. Um saquinho de 1 quilo de feijão, uma garrafa de Coca-Cola ou de refrigerante cheia de água, cheia de areia. Você precisa só colocar uma resistência. Como de tronco agora
é importante que nós oferecemos uma resistência, mas eu vou também demonstrar alguns exercícios para vocês, caso vocês não tenham essa possibilidade de ter um implemento. Mas você pode improvisar em casa. Então esses exercícios aqui não são especificamente para ombro. Basicamente, pessoal, esses exercícios são exercícios de empurrar. Eu posso até executar esse movimento sem a carga. Só que para eu ter um efeito melhor, para que a minha musculatura sofra um efeito, ela precisa ter uma resistência. Então, dependendo da sua condição física, você pode iniciar sem a carga, mas a tua musculatura ela vai precisar responder com um pouquinho de carga. Então, ou seja, mais cedo ou mais tarde você vai ter que colocar um implementar uma carga. Então você pode executar sem a carga, mas logo em seguida você vai entender que aquele movimento vai ficar fácil. Então é seu corpo respondendo ao exercício. E aí a gente tem um princípio que nós precisamos avançar, que é o princípio da sobrecarga progressiva. Você nunca pode fazer o mesmo exercício durante muito tempo com a mesma carga, senão seu corpo se acomoda. E aí ele já não tem mais o efeito. Então é importante que a gente sempre vá acrescentando um pouquinho, ou de repetições, ou de carga. Os próximos exercícios, também usando a musculatura e a articulação da cintura escapular, nós vamos fazer alguns exercícios agora que nós temos que tracionar. Fizemos algum agora de empurrar, agora nós vamos puxar. E você também pode usar a criatividade para fazer esse tipo de exercício. Se você não tiver implemento, como eu disse a vocês, você pode usar um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, as ligas de resistência, algum elástico que você tem, até pano, você pode criar uma resistência. Então o importante é que você se atente ao movimento que eles estão fazendo. Então depois você reproduzir esse movimento com uma carga já é o suficiente. Isso, amor, agora me dá o bastão e pega o halterzinho lá. Faz com os dois halteres, para dois músculos menores do nosso tronco, são bíceps e tríceps. Esses grupos musculares, eles já foram trabalhados nos exercícios que empurramos e puxamos, porque eles são músculos chamados sinergistas. Mas nós vamos passar aqui um exercício bem simplesinho para você trabalhar bíceps e tríceps. Então, nós temos dois exemplos, que você pode usar um elástico e uma carguinha, que pode ser um halter, que pode ser uma garrafa PET com areia, com água, ou até um saquinho de cimento, é bom, né? Um saquinho de arroz ou de feijão, de meio quilo, de 1 quilo, isso vai de acordo com a sua condição física, a sua capacidade. Então, o Rogério e a Raiz vão demonstrar para vocês aqui o que é possível ser feito. Acabamos de demonstrar exercícios para bíceps, vamos agora com exercícios para tríceps, que é a musculatura contrária ao bíceps, a musculatura antagonista ao bíceps. Então o Rogério vai demonstrar um exercício bem simples, que é a descida no banco, fazendo uma extensão e uma flexão de cotovelo, que você pode usar uma cadeira, um banco, um sofá da sua casa, no próprio escritório. E já a Raíssa ela vai demonstrar que você pode usar de um implemento qualquer, seja um halter, como eu havia dito antes, um saco de arroz, uma garrafa PET com água ou com areia. Mais uma vez, nós não podíamos deixar de lado de falar um pouquinho da musculatura que é tão importante quanto para manter a postura do tronco, que é a musculatura peitoral. Essa musculatura é importante porque ela é salientada quando nós empurramos qualquer objeto. Assim como nós fizemos o exercício para ombro, abaixo do ombro nós temos a musculatura peitoral, que nos dá também essa condição de melhorar a postura. Então Rogério e a Raiz vão demonstrar dois exercícios básicos, que um tem uma intensidade maior, que é feito no solo, horizontal, e o outro tem uma intensidade menor, que é feito de forma vertical. Mas é o mesmo exercício, é o mesmo movimento. Então vou fazer no solo e vou fazer apoiado numa parede.
Para que no solo seja talvez ainda menos intenso, você pode fazê-lo em 4 apoios, colocando os joelhos no chão. E depois uma variação mais intensa, que é colocando somente a ponta dos pés no chão. Tá? Então o Rogério vai fazer as 2 variações, colocando o joelho no chão, tá? E depois apoiando só os pés e as mãos. Fazer uma variação mais intensa. E logo em seguida a Raíssa vai fazer o mesmo movimento apoiando na parede, que é com uma intensidade menor. Então você que está começando agora, não consegue fazer uma flexão de solo, vai para a parede. Então quanto mais próximos os pés estiverem da parede, menos intenso. Quanto mais você afastar os pés da parede, mais intensidade. Então vamos dar uma olhada aqui para vocês verem. Pode fechar um pouquinho mais os braços. É isso. Então, pessoal, finalizamos aqui essa possibilidade que vocês têm agora de realizar uma quantidade gigantesca de exercícios. Vocês viram que são exercícios mínimos no dia a dia, que você pode iniciar aí 2 vezes na semana, pouco volume, pouca quantidade, e você vai avançando ao longo do tempo. Você vai perceber que o seu corpo vai se acostumar e pedir mais. Então logo você vai estar adentrando aí outras atividades físicas, esportivas, e vai vendo que a tua saúde vai melhorar muito mais. Quando você perceber que o seu corpo realmente está se adaptando e perceber essa necessidade de aumentar o volume, porque você começou a dormir melhor, começou a se sentir melhor no seu trabalho, aí é hora de você procurar um profissional de educação física para ter essa experiência com o exercício planejado, quantificado. Vocês vão ver que vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. Tá? Eu, professor Fábio Tenório, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a minha profissão, saber o que eu faço como docente, como profissional de educação física, como treinador, meu Instagram é professor Fábio Tenório. Deixar aqui o meu agradecimento à minha grande amiga, a professora Mônica, e essa iniciativa brilhante do Instituto Federal, nesse projeto maravilhoso que é o Qualifica Express. Então sejam bem-vindos ao movimento. Bom, para finalizar, só mais uma dica. Amanhã nós continuamos com os nossos cuidados da saúde. Será nosso 4º dia e nós vamos tomar nossa 3ª pílula. Falamos sobre mente e propósitos, hoje sobre movimento e amanhã vamos falar sobre alimentação. Um outro especialista que vai trazer muitos conhecimentos para todos nós. Então, fiquem bem, cuidem da saúde e até amanhã.